pode fazer. A gente não pode inventar nada na Bíblia que sirva de fonte doutrinária para além daquilo que a Bíblia apresentou. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pensamento Cristão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro de novos vídeos. A prova maior que Deus não condena o acréscimo de um detalhe ou outro para a questão de enredo está na própria forma como os evangelistas escreveram a vida de Jesus. Veja, Deus não tem contradição, mas às vezes o modo de um evangelista retratar um episódio bíblico foi diferente do outro. Os dois não podem estar certos. Sim. Por exemplo, um evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó quando ele curou 2 cegos. E o outro estava entrando. Ele estava entrando quando curou 1 cego. É. Você está entendendo? Jesus estava saindo ou estava entrando? Um evangelista diz que Jesus subiu ao monte e, abrindo a boca, começou a falar as bem-aventuranças. Evangelista Mateus. Lucas fala que Jesus estava numa planície embaixo. E Jesus estava no monte ou estava na planície? Então a gente nota que até o próprio evangelista, com a diferença, é claro, que o evangelista foi inspirado por Deus, o autor da novela não. Daqui a pouco eu falo mais dessa diferença. Mesmo dentro da inspiração profética, o autor teve uma liberdade pessoal de colocar a verdade de Deus numa roupagem que, segundo a sua concepção, ficaria mais fácil de entender. Então vou dar um exemplo. Olha o que Mateus fez. Mateus pensou de propósito os elementos da vida de Jesus que eram verdadeiros, mas ele colocou de propósito esses elementos para mostrar para as pessoas que Jesus é o novo Moisés, o autor da nova aliança. E como é que ele fez isso? Diferente dos outros evangelistas, Mateus mostra Jesus nascendo, um rei tirano tenta matar Jesus, Jesus escapa e ele mata várias criancinhas em Belém. Moisés também, quando nasce, o faraó tenta matar várias crianças e Moisés escapa. Quando Moisés escapa, Moisés vai para o Egito. Jesus, quando escapa de Herodes, vai para o Egito. Quando Moisés sai do Egito, Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus, quando sai, passa 40 dias no deserto. Moisés, depois disso, ele sobe numa montanha no meio do deserto e traz os 10 mandamentos. Jesus sobe numa montanha e traz, de novo, as bem-aventuranças. Então não é que Mateus inventou. Ele só pensou. É como se eu pegasse a vida de, sei lá, de 2 pessoas também e comparasse a vida de Kennedy com a vida de Abraham Lincoln. Eu falo, olha, Kennedy foi morto porque ele queria libertar os negros nas lutas sociais americanas. Lincoln também, porque queria a libertação da escravidão. Então Kennedy foi morto por causa das suas pautas contra o racismo e Lincoln também. Kennedy foi morto em público, né, por um assassino. E, curiosamente, Kennedy foi morto num carro Lincoln. E Lincoln foi morto Lincoln da marca Ford. E o Lincoln foi morto na sala Ford do teatro. Olha. Você tá entendendo? O Kennedy foi morto junto com a esposa dele ali, que ela segurou a cabeça dele aqui ensanguentada. O Lincoln também foi morto na frente da esposa. Então eu posso comparar a vida de John Kennedy com a vida de Abraham Lincoln sem inventar coisas, apenas pensando pontos que são semelhantes. Sim, sim. Eu posso contar a nossa história. E encontrar pontos. Que, né? Você foi católico, eu fui católico. Você se entregou a Jesus, eu me entreguei a Jesus. Você tem um amor pela Bíblia, eu tenho um amor pela Bíblia. Você entendeu? Olha quanta coisa em comum. Então Mateus fez isso. Com que objetivo? Mostrar que Jesus é uma espécie de novo Moisés. João, por sua vez, já pensou, não, eu quero retratar de outra maneira. Sim. Eu quero falar de uma maneira mais filosófica, porque eu estou em Éfeso e havia muitos filósofos ali. João começa, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, ele era Deus. Então os próprios evangelistas... Você tem a Bíblia toda decorada na cabeça? Não. Não? Não. Pode ter certeza que não. Gente, não. Eu tô chocada. Não, mas é a convivência com o Espírito. Agora, você vê... Mas não é só a Bíblia, são várias, né? Outras coisas, né? Na verdade, tudo é para honra e glória de Deus, né? Mas como eu estava dizendo, os próprios evangelistas não narram os acontecimentos de maneira ipsis literis, exatamente um igual ao outro. Ora, agora vem minha conclusão. Se eles têm essa liberdade e eles eram inspirados por Deus,
Por que alguém não pode ter a mesma liberdade hoje de, com critérios, vou deixar isso bem claro, com critérios, também colocar uma coisa de uma maneira mais clara. As professoras fazem isso na escola dominical das igrejas. Elas viram para as crianças, vão contar a história de Davi. Então chegou o gigante Golias e falou: "Ah, Davi, seu pequenino." E Davi falou: "Não tenho medo de você, seu grandão." Eu contei esses dias, eu gravei até contando pro meu Tá filho, vendo? do meu jeito. Do seu jeito. Com palavras que ele iria entender. Exatamente. Será que você estaria pecando contra a palavra de Deus? Não, você só colocou a Bíblia de uma forma que o Henrico pôde entender a mensagem. A novela também é assim. Então vamos pegar alguma coisa. Em primeiro lugar, já falei que eu não sou o autor da novela, nem o coautor. Sim. Mas o Brasil tem uma cultura novelística de longa data. Você entendeu? Eu fui criado ao sabor de Janete Claire, né? Desse pessoal todo. Quem não lembra os personagens do passado? De Roque Santeiro. Roque Santeiro! Já pensou? Viúva Porcina, né? E os chavões, né? E o da minha filha, que até hoje, coisas de 20 anos atrás, ainda estão com a né? Tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado, né? Aquela coisa toda. Então, peraí. Vamos fazer do coco uma cocada? Já que o pessoal gosta tanto de novela, e a novela tem algumas coisas perigosas, porque muitas vezes a novela, ela atrai para... É aquela velha pergunta que você deve ter se feito muitas vezes. É a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Eu não sei, mas uma influencia a outra. Porque ao mesmo tempo que a TV dá algo que o público quer, hoje, por exemplo, o que o povo quer é treta. Você quer ter o quádruplo de visualizações aqui da nossa conversa? Vamos começar Vamos quebrar o pau aqui. Agora! Vamos quebrar o pau aqui. Vem, que decepção. bota em looping isso. Bota em looping. Nossa! Agora, bota em looping. Exatamente, O que vem por aí. Inclusive a thumb vai ser Rodrigo Silva. Briga. Discorda de Karina Paz. Pronto, acabou. Nossa, olha, eu tenho certeza, vai ser o campeão de visualizações aqui. O pessoal quer treta, então o pessoal dá treta. E além de dar treta, eles incentivam o público. Você sabe. Pra dar o... Olha, Karina, você vai vestir você, a personagem que você vai fazer, vai vestir essa saia com esse cabelo aqui. No outro dia tá as meninas todas vestindo. E o cara vai... Sim. Então, vamos... Você influencia. Ao mesmo tempo que você retrata, você está influenciando Exatamente. aquela pessoa. E eu descobri assim, embora, é claro, eu tenho que ter muito distinto para mim a separação entre o santo e o profano, entre o mundo e o que não é do mundo, mas é interessante que ao mesmo tempo que a Bíblia fala, não ameis o mundo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Tá certo? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a gente não deve fazer mistura entre o santo e o profano, Jesus partiu do conhecido para o desconhecido. Jesus contou parábolas de coisas que o pessoal estava no dia a dia ali. E outros rabinos também contavam parábolas. Então, por que não fazer do coco uma cocada? Eu resisti por muito tempo à internet. Hoje que eu descubro que eu posso fazer uma live, um podcast ou até uma gravação de uma aula, que eu já tive 8.000 pessoas me assistindo de ponta a ponta, né? onde é que eu vou ter 8.000 pessoas numa sala de aula? Então, glória a Deus por isso. Agora a pessoa não precisa sair mais de casa para assistir minha aula, para nos ver. Então, ótimo. Aí, uma emissora de TV veio com essa proposta de fazer novelas bíblicas e me convidaram. Justamente para trabalhar com os autores, para saber onde que o autor pode dar essa linguagem que você falou aí para o público entender e onde não pode. Agora tem um detalhe, tem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, isso aqui eu estou falando quase que oficialmente, porque isto eu falei na emissora e é o pensamento da emissora. Isso aqui eu posso falar que é o pensamento oficial deles e das autoras que estão trabalhando agora. As novelas não devem substituir a leitura da Bíblia Sagrada. Não é intenção de ninguém isto. Elas são apenas um chamariz para a Bíblia. E alguém talvez que seja evangélico, pentecostal de 50 anos, fala, eu não preciso de novela para assistir a Bíblia. Amém. Você não precisa. Mas tem milhões de pessoas que talvez precisem. Tem milhões de pessoas que precisem. E, por exemplo, quando a novela foi ao ar, não sei se posso falar o nome, né? Posso, a novela Gênesis, ela foi ao ar. Eu recebi tantas coisas interessantes. Uma delas foi que uma mulher estava na porta de um ônibus, logo que a novela estreou, e tinha um bar atrás.
E tava os camaradas lá jogando sinuca, bebendo cachaça. E um virando... Ela viu que eles já estavam meio bêbados. Um falando assim, rapaz, você tá vendo esse negócio dessa novela Gênesis? Eu tô assistindo. Rapaz, mas será que na Bíblia é assim mesmo? E ela escutando aqui, ela tava com a Bíblia para ir para a igreja, antes de fecharem as igrejas. E aí ela escutando aquela conversa, ela falou, rapaz, vamos estudar a Bíblia um dia pra gente conhecer o que tá na novela, o que não tá. Ela mandou uma mensagem nas redes sociais falando o seguinte, eu nunca podia imaginar que eu iria amanhecer na porta de um bar ouvindo dois bêbados falando de Gênesis. Sim. Numa época que Big Brother estava brigando por audiência. Sim, sim. E eles vão estudar a Bíblia. Então a irmã que já tem 50 anos de congregação na Assembleia de Deus não precisa. Mas esses bêbados lá do bar precisam. Sim. Tá certo? Outra coisa interessante, já que eu tô Daqui falando com uma atriz... eu não quero treta, mas eu tenho uma coisa para falar. Por exemplo, eu tô com uma atriz aqui. Eu vou contar uma experiência agora. Eu falei, eu dei um workshop agora para os atores da próxima novela que vai entrar no ar. E muitos atores ali nunca leram a Bíblia. Muitos atores consagrados. Não vou dar nomes por questões claras, éticas, né? Nem para dar spoiler, para o pessoal saber quem vai e quem não vai, você sabe como é que funciona isso, mas é gente que você conhece. E muitos ali. E eu explico para eles como é que era o contexto da época, o que é Bíblia, e eu conto a história bíblica do que eles vão ensinar. Sim. E eu terminei com um apelo para eles. Talvez alguns até estão nos assistindo e podem comprovar isso. Eu falei assim, gente, eu não vou ensinar teledramaturgia para vocês, porque eu não sou diretor de teatro. E vocês têm pessoas mais competentes para fazer isso do que eu. Não vou te ensinar que horas que você chora, eu estou te ensinando gestos da época e a história em si. Mas permitam-me terminar a minha palestra aqui fazendo um apelo para vocês. Não posso falar do ponto de vista técnico de uma TV, mas posso falar do ponto de vista de um telespectador. Vocês já interpretaram muitas pessoas. Alguns de vocês, estou vendo pela primeira vez me assistindo aqui, que eu só conhecia pela telinha. Agora, permitam-me dizer uma coisa. Vocês estão interpretando agora Bíblia. E Bíblia é diferente de Nelson Rodrigues. Por mais que Nelson Rodrigues seja um escritor consagrado, você dificilmente vai ter alguém um dia parando você num restaurante e te agradecendo porque, graças à sua representação de Nelson Rodrigues, ele desistiu de se suicidar. Mas com a novela Gênesis já aconteceu isso. De pessoas que estavam à beira do suicídio e desistiram do suicídio porque, por causa da novela, foram procurar estudar a Bíblia, até para ver o que está lá, o que não está, e encontraram a Deus e mandaram. E o meu desejo é que amanhã você encontre pessoas que digam para você, muito obrigado, porque naquela sua atuação, naquele personagem bíblico, eu fui procurar a Bíblia, eu sou uma nova pessoa hoje. E eu tenho certeza que isso vai mexer com o coração de vocês, porque não estou querendo desprezar a literatura brasileira, Nelson Rodrigues e qualquer outro. Mas se eu pegar Machado de Assis e levar para a penitenciária de segurança máxima, quantos presos deixarão a criminalidade, o tráfico de drogas e de armas porque leram Machado de Assis? Talvez com um pouco de boa vontade, 1 ou 2. Agora, deixe uma Bíblia ali dentro e dentro de 1 mês você terá uma igreja funcionando com ex-drogados, ex-marginais, pessoas tão transformadas que você pode depois empregá-los na sua casa, que eles não passaram a mão em 1 centavo. Ou seja, mesmo que eu seja um ateu, eu tenho que admitir que esse livro tem um poder de transformação social. Não é pastor, é a Bíblia sozinha lá, que nenhum outro tem. E o meu desejo, com todo o coração, é que essa atuação mexa tanto em sua carreira que você receba cumprimentos que você nunca recebeu até aqui. Karina, eu vi alguns lacrimejando e pessoas que você conhece. Então, assim, é uma maneira também da mensagem chegar ao coração de quem está interpretando um personagem com valores que talvez ele nunca pensou em aderir para a vida dele.